Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 10. Todos encontraram? Diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Amém? Feche os teus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Pai, nós te damos graça por esse dia na tua presença. Peço ao Senhor que o teu Espírito ministre o coração da tua igreja, assim como tem ministrado o meu. Que fale com o meu irmão, com a minha irmã, assim como o Senhor tem falado comigo. Pai, me usa como ferramenta e como instrumento. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero retratar um pouco aqui sobre a história de Jacó. E nós vamos entender que a história de Jacó não é muito diferente da nossa. Talvez é questão de alguns detalhes, mas nós vamos ver que do mesmo modo que a bondade de Deus cercou a vida de Jacó, essa bondade está cercando a mim, está cercando a você. Mas eu quero que você entenda o contexto dos versículos que nós lemos. Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú, só que ele era o mais novo, e pela ordem de nascimento ele não merecia a bênção da primogenitura, porque ele foi o segundo. Só que o que acontece é que Jacó, ele comete um erro. Jacó, ele se precipita, e influenciado pela sua mãe, ele engana a seu pai, para que o seu pai desse a ele a bênção da primogenitura, para que seu pai o abençoasse no lugar de seu irmão. Jacó, ele engana seu pai porque seu pai já não podia enxergar, e seu pai tinha pedido para seu irmão Esaú ir caçar, preparar a caça e dar a ele comer, porque depois que comesse, iria abençoar Esaú. Só que a mulher de Isaque, quando ouve isso, ela amava mais a Jacó, e disse para Jacó: Jacó, faz o seguinte, eu vou preparar a comida, você vai entregar para o seu pai como se você fosse Esaú, e você vai receber a bênção. Só que Jacó abraça a ideia, e eles vão lá, e ele se disfarça como sendo Esaú, e é abençoado por Isaque. Só que quando Esaú chega, eles percebem que teve um engano, eles percebem que houve um esquema, houve um plano para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. Esaú se ira, porque ele tinha perdido então a bênção de seu pai, e irado ele faz uma promessa: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E isso chega então até a sua mãe, e sua mãe, temendo pelo filho Jacó, chega para Jacó e diz: Jacó, o negócio é o seguinte, foge, vai embora, porque o teu irmão está disposto a te matar assim que o teu pai fechar os olhos, assim que seu pai morrer, seu irmão vai matar você. Então faz o seguinte, foge, vai embora, vai lá para a casa do meu irmão, vai para longe daqui, uma hora a ira do teu irmão vai passar, uma hora a ira do teu irmão ele vai se acalmar, e aí eu te chamo para voltar. E aqui eu já começo a analisar, porque quando ele sai fugido, ele não carrega as bênçãos. Quando ele sai fugido, ele não carrega patrimônio. Quando ele sai fugido, ele não carrega ouro, ele não carrega prata, ele não carrega riqueza nenhuma. Quando ele sai fugido, ele não leva nada. E aí fica a pergunta: o que adiantou mentir?
O que adiantou tentar tomar a bênção do irmão? O que adiantou? Sendo que agora ele tem que sair sem nada. Ele tem que fugir. De nada adiantou. A situação piorou. E ele foge, mas eu quero que você imagine a situação que ele deixou dentro de casa. Por quê? Porque agora a mãe está contra o pai está contra a mãe, e o filho também está completamente irado. Ele vai embora e o inferno está em casa. E agora ele não tem rumo certo, agora ele não tem a provisão que ele precisa, agora ele não tem o recurso que ele precisa. Mas ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. E quando ele está fugindo, a gente chega nos versículos que a gente leu. Quando ele está fugindo, ele para em Harã. E vai dizer que o sol tinha se posto, ele decide então descansar. Ele pega uma pedra daquele lugar e faz essa pedra de travesseiro. Eu quero que você entenda isso. Ele não está levando uma mala de roupas. Se ele tivesse levando uma mala de roupas, eu acredito que essa mala seria mais confortável do que uma pedra. Ele não está levando nenhum tipo de utensílio que entregue algum conforto. Ele está indo com a roupa do corpo. Ele está indo com o mínimo possível. Mas ele se deita sobre aquela pedra e vai dizer que ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada que está na terra e vai até o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo, e Deus em cima dela. Eu quero que você entenda uma coisa. Jacó tinha ouvido falar sobre o Senhor. Jacó tinha ouvido falar sobre Deus, mas até esse momento Jacó não tinha nenhuma experiência com Deus. Até esse momento Jacó nunca tinha ouvido Deus falar com ele. E a primeira vez que Deus aparece para ele, a primeira vez que Deus vai falar com ele, é quando ele está fugindo. Quando ele está fugindo da besteira que ele fez, quando ele está fugindo do irmão, quando ele está fugindo do erro, quando ele está fugindo do caos, Deus aparece para ele. Deus aparece para ele. E aqui eu quero começar a falar sobre mim e sobre você, porque é bem possível que assim como eu, você já fez alguma besteira na sua vida. Você já cometeu erros com pessoas. E muitas das vezes porque você foi influenciado, porque você foi induzido, porque você pensou que era o melhor para você, e você errou com alguém, e você pisou na bola, e você criou um caos, e você criou uma tempestade, e você teve que correr, você teve que fugir. Jacó agora ele está fugindo, e é nessa fuga que Deus aparece. É nessa fuga que Deus aparece. E eu vejo a misericórdia e a graça de Deus aqui. Sabe por quê? Porque mesmo Jacó, estando todo errado na vida, Deus aparece para ele. E é assim comigo, e é assim com você. Foi assim comigo e foi assim com você. Quando a gente estava todo errado na vida, fugindo dos nossos erros, fugindo do nosso pecado, fugindo do nosso passado, fugindo de pessoas, Deus com sua graça e misericórdia apareceu na nossa história, apareceu na nossa vida e decidiu falar com a gente. E decidiu se revelar para nós, mesmo a gente estando completamente errado. Jacó, completamente errado, tem um sonho, e Deus aparece no sonho. E se a gente não lesse o restante do texto, a gente ia começar a imaginar algumas coisas. E alguns poderiam imaginar que Deus ia dar o maior sermão, que Deus ia trazer a maior correção, que Deus ia dar a maior bronca. Mas Deus ele fala algo diferente para Jacó. Por favor, eu quero que você acompanhe comigo no versículo de número 13.
E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Presta atenção aqui, irmãos. Ele está fugindo e não tem nada. Ele está fugindo e ele está sozinho, ele é um homem solteiro. E o primeiro encontro que ele tem com Deus, Deus fala com ele: essa terra que você está deitado, eu vou dar a ti e eu vou dar a tua descendência. Enquanto ele está fugindo porque teme pela vida, Deus está fazendo promessas sobre ele. Enquanto ele está sozinho, Deus está fazendo promessa dizendo: eu vou te dar uma descendência. Ou seja, você não vai ficar sozinho e muito menos morrer nessa situação. Enquanto ele está fugindo e não tem nada, Deus diz: eu te darei essa terra. Sabe o que isso significa? Significa que não importa o nosso cenário, mas quando Deus se manifesta pela sua graça e misericórdia, Ele se manifesta para mudar a nossa realidade, Ele se manifesta para mudar a nossa vida por completo. E se nós não tínhamos nada, Ele traz a promessa dizendo: eu vou te dar. E se nós não tínhamos ninguém, Ele diz: você terá uma descendência. Só que não para aí, não para aí. E alguns podem perguntar: mas ele está fugindo, ele está todo errado, e por que que Deus está fazendo promessas para ele? E por que que Deus vai dar uma terra? Por que que Deus vai dar uma descendência, sendo que ele está todo errado? É porque Deus é aquele que, quando perdoa, ele se relaciona sem tocar no passado. Deus é aquele que, quando decide manifestar a sua graça na vida de uma pessoa, ele fala: é daqui para frente, o que passou não importa, o negócio é que a partir de agora a sua vida vai ser diferente. Talvez nós podemos estar rodeados de pessoas que não são capazes de se relacionar conosco daqui para frente. Sempre ela vai lembrar do passado, sempre ela vai tocar no passado, sempre ela vai trazer o passado à tona. Mas Deus não, Ele diz: ó, estou me apresentando para você hoje, eu estou te separando hoje, eu estou te escolhendo hoje, e eu estou fazendo promessas a você hoje, porque o meu negócio com você é daqui para frente. Deus é aquele que pega o nosso passado e deixa lá atrás, e começa a se relacionar conosco daqui para frente. Daqui para frente. Alguns poderiam não entender o porquê que Deus se manifestou para mim, para você, o porquê Ele te chamou, o porquê Ele me chamou. Alguns poderiam olhar e dizer: mas ele é todo errado, ela é toda errada, por que que Deus aparece agora e muda a vida dele? Alguns podem não entender, mas nós temos um Deus que nos entende, e além de nos entender, Ele nos perdoa. Mas além de entender e de perdoar, Deus é aquele que muda e transforma a nossa vida para nós nunca mais sermos aquele Jacó, para nós nunca mais sermos aquela pessoa, para nós nunca mais sermos aquele que errou no passado, mas somos aquele que acerta no presente e no futuro vai acertar, porque Deus é com ele. Mas eu quero que você perceba as coisas que Deus falou com ele. Versículo de número 14. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias
da terra. Deus, além de mudar a história dele, Deus está dizendo que através dele, que através da descendência dele, Deus vai abençoar todas as famílias da terra. Eu quero que você entenda isso. Deus está pegando esse homem que está fugindo, esse homem que não tem nada, e diz para ele: através de você e através da sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias do planeta por causa de você. Por causa de você. Algumas pessoas podem não ver valor nenhum em nós, mas quando Deus coloca valor em um homem, esse homem é capaz de mudar tudo ao seu redor. Esse homem é capaz de mudar tudo a partir dele, porque Deus o escolheu e o abençoou. O que eu quero dizer a você é que talvez esse foi o seu cenário, como esse foi o meu cenário. Quando eu não tinha nada e ninguém, Deus olhou para mim e fez uma promessa dizendo: através de você eu vou abençoar famílias, através de você eu vou abençoar povos, através de você eu vou abençoar pessoas. Mas eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu sou todo errado, mas eu estou mudando a tua história hoje, e pessoas serão tocadas pela minha graça por causa de você. Como compreender esse cuidado de Deus? Como compreender esse amor de Deus? Como compreender essa misericórdia de Deus, que é capaz de pegar aquele que está arrebentado, aquele que é desgraçado, aquele que está caído, prostrado, e dizer: através de você eu vou abençoar todo mundo. Jacó é o nosso retrato. Jacó é a nossa imagem sem Deus. Jacó é o nosso cenário. Mas graças a Deus, Deus intervém na vida de Jacó. E é por isso que ele interveio na minha e na sua vida. Só que além disso, ele continua a falar com Jacó. E no versículo de número 15 ele diz: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Irmãos, aquele que sai fugido, aquele que corre dos erros do passado, aquele que foge temendo a própria vida, Deus olha para ele e diz assim: ó, a partir de hoje eu estou contigo, e eu não te deixarei, e ainda mais, eu vou fazer você voltar para essa terra aqui, porque eu tenho te dado, eu não te deixarei enquanto não cumprir o que tenho falado para você. Irmãos, olha a graça e a misericórdia de Deus. Talvez você pense que está sozinho, talvez você pense que não tem ninguém, mas eu quero te dizer que o Deus que fez isso com Jacó, é o Deus que faz isso comigo e com você. As pessoas podem pensar que Deus vai andar com aqueles que merecem, que Deus vai fazer na vida daqueles que merecem, que Deus vai fazer na vida daqueles que são bons, mas eu te pergunto, sem Deus, quem é bom? Sem o Espírito Santo, quem é bom? Sem Deus, quem acerta? Sem Deus, quem merece alguma coisa? Eu quero dizer, meus irmãos, Deus não anda com quem merece. Deus anda com aquele que Ele escolhe. E Ele escolheu a mim e a você para andar conosco. Ele escolheu a gente para estar conosco aonde a gente for. Eu quero que você perceba isso. Deus não diz para Jacó: Jacó, aonde eu mandar você ir, você vai. Não, Deus não disse isso. O que Deus disse? Aonde você for, eu irei. Aonde você for, eu estarei contigo. Meus irmãos, esse é o Deus que nos acompanha.
Aonde você vai, Ele está contigo. Aonde você passa, Ele passa porque Ele está contigo. Em todo momento o Senhor, Ele está com você, porque o dia que Ele escolheu você, Ele te escolheu para nunca mais te deixar, Ele te escolheu para nunca mais te abandonar, e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ah, pastor, mas e se Jacó for infiel? A palavra vai dizer que Deus zela pela sua palavra, e quando Ele promete, Ele cumpre, porque é fiel a si mesmo. Se Jacó for infiel, Deus permanece fiel. Aonde você for, eu irei. Pastor, e se eu errar? Aonde você for, o Senhor te acompanha. Pastor, mas e se eu cair? Aonde você for, o Senhor te acompanha. Pastor, mas e se eu pensar em retroceder? Aonde você for, o Senhor te acompanha, e não vai deixar de cumprir aquilo que Ele te prometeu, porque Ele é fiel. E por que é importante saber disso? Porque muitas vezes a gente está caminhando com o Senhor, e aí a gente pisa na bola de novo, a gente cai de novo, a gente é enganado de novo, a gente arma a maior tempestade de novo, e aí a gente pensa, agora já era, Deus me abandonou, Deus não está mais comigo, eu perdi o favor de Deus, eu perdi a bênção de Deus. Mas eu quero te dizer, Deus não caminha com você conforme os seus acertos, Ele caminha com você conforme a promessa dEle. E se você caiu, Ele te levanta, se você errou, Ele te perdoa, se você fez a maior tempestade, Ele é aquele que acalma o mar, que acalma o vento, Ele é aquele que para as ondas e diz, aquieta-te. Ele é aquele que resolve muitas vezes os problemas que nós criamos. Esse é o Deus que apareceu para mim, esse é o Deus que apareceu para você. E o que acontece, depois de Deus falar com Jacó, eu te pergunto, Jacó merecia ouvir alguma dessas palavras? Jacó merecia receber algum desse favor? Jacó, ele prestou um culto antes disso acontecer? Ele prestou uma adoração? Ele ofereceu algum sacrifício? Não, não e não. Por que isso aconteceu? Pela misericórdia e pela graça de Deus. Deus apareceu na minha e na sua vida antes da gente fazer culto, antes da gente cantar louvores, antes da gente se sacrificar, antes da gente entregar adoração. Deus apareceu para nós quando nós nem o conhecíamos. Foi ali que Ele apareceu, foi ali que Ele nos escolheu e foi ali que Ele nos fez uma promessa. Deus tem promessa na tua vida, Deus tem promessa para a tua descendência, Deus tem promessa para a tua casa, Deus tem promessa e Ele vai cumprir. Deus tem promessa. Deus não faz promessa a mim quando eu mereço. Mas por que Deus me faz promessa? Porque Ele sabe quem Ele vai fazer eu ser. Entenda uma coisa, Deus sabia que Jacó seria Israel, e Jacó só se tornou Israel porque tinha a promessa de Deus. É a promessa que vai mudar você, é a palavra de Deus que vai mudar você, é Deus caminhando contigo que vai te transformar, é Deus na sua vida que vai mudar todas as coisas, é Deus que vai te fazer diferente, é Deus que vai te fazer um novo homem, é Deus que vai te fazer uma nova mulher, é Deus quem faz. É por isso que Ele faz promessas na nossa vida. Mas aí, irmãos, no versículo 16, Jacó acorda. Ele acorda do sonho. Vamos ler. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse:
Quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Só que ele tem uma atitude depois que ele se levanta. Depois que Deus fala com ele, ele tem uma ação. Ele decide fazer algo. Vamos continuar a leitura no versículo 18. Então se levantou Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Preste bem atenção. Depois que ele acorda, ele fala: o Senhor está aqui e eu não sabia. Nesse lugar é a casa de Deus, a porta dos céus está aqui. E agora ele quer oferecer algo ao Senhor. E agora ele quer entregar algo ao Senhor. Só que ele não tinha nada. Ele não tinha nada. E o que ele faz? Ele pega a pedra onde ele deitou a cabeça e a colocou por coluna. O que significa isso? Colocou ela assim. A pedra estava assim, e ele pegou e colocou a pedra por coluna, apontando para o céu. Porque ele não tinha nada para fazer. Ele não conseguiria construir um altar, ele não tinha ferramenta, ele não tinha sacrifício. A única coisa que ele podia fazer era levantar aquela pedra, e ele derramou o pouco de azeite que tinha. Pouco de azeite que tinha. E talvez você já se encontrou nessa posição, talvez você já se encontrou nessa realidade. Deus vem, fala conosco, nos faz promessa, e muitas das vezes é num momento que a gente não tem nada para oferecer. É num momento que a gente não tem nada para entregar. Jacó, com essa ação, o que ele fez é: Deus, eu não tenho nada. A única coisa que eu posso fazer é colocar essa pedra como uma coluna e deitar azeite sobre ela, porque é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. Só que além disso, Jacó, ele vai fazer um voto. Ele vai fazer uma promessa. E eu quero que você observe comigo. Versículo de número 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Presta atenção. A gente está acostumado a ouvir a seguinte frase: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E muitas vezes a gente pensa porque foi passando do pai para o filho, do filho para o neto. Mas até esse momento, Deus não era o Deus de Jacó. Até o momento de Deus ser a providência na vida de Jacó, Deus não era o Deus de Jacó. Preste atenção no que Jacó falou: eu não tenho pão para comer, mas se ele me der pão para comer, eu não tenho roupa para vestir, mas se ele me der roupa para vestir, hoje eu não posso voltar para a casa do meu pai em paz, mas se ele me fizer voltar para a casa do meu pai em paz, aí ele me será por Deus. Aí ele me será por Deus. Isso é um voto que ele está fazendo. Só que aí ele diz: e quando ele fizer estas coisas, versículo de número 22,
E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Presta atenção no que Jacó está falando. Se ele me der pão, se ele me der roupa, se ele me fazer voltar em paz para a casa do meu pai. Aqui aonde eu só pude levantar a pedra e derramar um pouquinho de azeite, aqui eu vou fazer a casa de Deus quando eu voltar. E quando eu voltar e fizer a casa de Deus nesse lugar, porque ele falou que me trará de volta para cá, eu lhe darei o dízimo de tudo que ele me der. Presta atenção, ele está dizendo, hoje eu não tenho nada, mas se ele fizer tudo isso na minha vida, eu volto para esse mesmo lugar e tiro essa pedra, mas eu construo uma casa e dou para ele 10% de tudo que ele me der. Pastor, o que aconteceu? 20 anos se passaram, Jacó volta para esse lugar, agora Jacó tem ouro, agora Jacó tem prata, agora Jacó tem rebanhos, agora Jacó tem filhos, agora Jacó tem mulheres, agora Jacó tem servos, agora Jacó é um homem próspero, depois de 20 anos. Tudo que Deus falou, Deus cumpriu. E aonde um dia ele levantou uma pedra, porque não podia fazer mais nada, ele está de volta no mesmo lugar, como um dos homens mais prósperos daquela terra. E quando ele volta, ele constrói uma cidade naquele lugar. E até hoje, Betel está lá. Até hoje, o altar que Jacó levantou quando voltou, está lá. Até hoje. Quem deu o nome dessa cidade? Foi Jacó. Quem montou a cidade nesse lugar? Foi Jacó. Por quê? Porque Deus foi com ele, porque Deus chamou ele quando ele era um desgraçado, Deus chamou ele quando ele era um perdido, Deus chamou ele quando ele estava fugindo. Então eu quero te dizer, talvez essa seja a sua realidade hoje, mas não desista e não pare, porque você não imagina o que Deus pode fazer na sua vida e na sua história. Se ele mudou a vida de Jacó, e de Jacó ele fez Israel, ele pode fazer de você muito mais do que você pensa, imagina ou sonha, porque os sonhos de Deus são maiores que os teus, os pensamentos de Deus são maiores do que os teus. Só que eu quero deixar uma reflexão para pensar. Tem um momento que a gente não tem nada para entregar, mas e hoje? E hoje? Será que hoje já não é o dia que o Senhor cumpriu promessas na sua vida e você tem o que entregar? E você tem o que oferecer? Lembra dos votos que você fez com o Senhor. Senhor, se você mudar essa situação, eu vou fazer isso. Senhor, se você entrar com providência nessa área aqui, eu vou fazer isso aqui. Senhor, se o Senhor agir assim, se o Senhor fazer assim, se o Senhor falar assim. Lembra dos votos que você fez? E agora que Deus cumpriu, você está pronto para cumprir a sua parte? Que você não deixe de cumprir aquilo que você prometeu ao Senhor, porque o Senhor mudou a tua vida, mudou a tua realidade, te deu família, te deu casa, te deu bens, te prosperou. Não esqueça do que Deus fez na tua vida. Amém? Glorifique ao Senhor por essa mensagem.